Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula, Vamos estar dando continuidade no módulo 6. Hoje nós falaremos sobre as características gerais dos fungos e as principais doenças, que podem ser causadas pelos fungos. Vamos falar um pouquinho sobre as características gerais dos fungos. Os fungos, eles podem fazer uma reprodução sexuada ou assexuada. Quer dizer que eles têm um grande leque, Então, eles não necessitam apenas de gametas masculinos e femininos para se reproduzir. Então, significa que como eles podem fazer os dois tipos de reprodução, dependendo da espécie do fungo, eles podem ter grande facilidade de multiplicação. E é por isso que os fungos eles crescem muito rápido. Eles são seres heterotróficos. Ou seja, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, então eles precisam de uma outra fonte, para que sirva de sua fonte nutricional. Eles são seres decompositores também. Eles utilizam principalmente matéria orgânica para converter e conseguir obter nutrientes, para que ele consiga se nutrir. Eles apresentam na parede celular um importante carboidrato, que é a quitina, que dá a característica mais rígida da parede em relação aos outros micro-organismos. Eles têm uma reserva energética na forma de glicogênio, é por isso que mesmo em condições críticas nutricionais, condições nutricionalmente falando, eles conseguem sobreviver e se multiplicar. Os fungos normalmente crescem melhores em ambientes quente e úmido, mas não quer dizer que eles não consigam sobreviver em ambientes críticos, onde não tem uma alteração de temperatura. Mas a preferência deles são os ambientes quente e úmido. A maioria dos fungos é muito resistente, Eles podem crescer mesmo em altas concentrações de açúcar ou sal e são capazes de metabolizar carboidratos desde os simples até os complexos, como principalmente ligninas, celulose encontrado na madeira, nas árvores. Por isso que você observa que os fungos eles conseguem crescer em muitos locais. Eles se desenvolvem em substratos diversos. O termo substrato ele se refere à fonte nutricional dele. Então, a gente pode perceber que o fungo ele cresce em qualquer coisa. Qualquer superfície, seja matéria orgânica ou matéria inorgânica. Se ele encontrar ali um substrato, uma fonte com que ele possa converter e produzir, transformar em nutriente, lá ele vai conseguir crescer. Até porque o fungo ele tem uma característica muito importante, que ele consegue, a partir de certas condições críticas de alimento, ele consegue produzir substâncias químicas para converter esses nutrientes, para que ele consiga obter fontes de alimento para ele. Eles pertencem ao reino Fungi, Então, ele é composto, esse reino, por unicelulares ou pluricelulares. São os principais decompositores do planeta, junto às bactérias, São os seres decompositores da natureza. Sua importância ecológica é tão grande quanto a dos seres produtores, e sem ele toda a vida em nosso planeta estaria comprometida. Por quê? Porque a própria decomposição da matéria orgânica ela é necessária, Então, uma árvore, por exemplo, de uma folha, ou uma árvore que está em processo de morte, ela acaba sendo decomposta, então o fungo auxilia na remoção de resíduos do próprio meio ambiente. Os fungos podem ser encontrados em todos os cantos da crosta terrestre. Na verdade, os fungos podem ser encontrados em todo canto da Terra, Em todo lugar você pode ter fungo, seja numa parede, num tecido, num alimento, em qualquer lugar você pode encontrar o fungo crescendo. Os fungos desempenham papéis ecológicos e econômicos muito importantes, como na reciclagem da matéria orgânica e na produção de medicamentos e alimentos. Mas eles são muito importantes, para o meio ambiente também,
mas alguns podem causar prejuízos, principalmente a agricultura, né? Se eles contaminam plantações ou frutas, verduras, hortaliças. E também podem causar doenças, né, patologias nos seres humanos. Qual a importância dos fungos? Existem espécies que decompõem a matéria orgânica morta, é uma importância ecológica. Existem espécies, né, que constituem matéria-prima para a produção de medicamentos, principalmente antibióticos. Essa é a importância médico-farmacêutica. Algumas, ela tem uma importância para fins médicos, porque elas têm a capacidade de produzir doenças, são micoses, ou produzir substâncias, né? Seja substâncias de efeito alucinógeno ou outros tipos de substância. Também tem o interesse, a importância agrícola, principalmente se elas conseguem causar doenças em plantações, né? E na indústria alimentícia, tem grande importância e grande utilização na indústria alimentícia, seja na panificação, produção de bebidas, né? Bebidas fermentáveis e outros. No reino fungo, a gente tem 4 principais filos. Zigomicetos, né? Deuteromicetos ou fungos imperfeitos, ascomicetos, basidiomicetos. Essas são as formas comuns desses fungos. Os zigomicetos, eles não formam corpo de frutificação. O que é o corpo de frutificação? É essa estrutura aqui, tá? Os deuteromicetos podem ser encontrados em vários tipos de ambiente. Muitos desses também estão associados a doenças. Os ascomicetos são comestíveis e bastante utilizados na indústria alimentícia. Esses daqui são os que têm o corpo de frutificação, que é esse corpinho aqui, que é o que a gente conhece como cogumelo, né? Tem bastante também, cresce ali nas florestas, perto das árvores. A gente tem estruturas vegetativas ou tipos de fungo, vamos chamar assim, tipos de fungo. Os principais tipos que a gente tem são leveduras, certo? São esses tipos de células. Isso daqui é uma visão de microscópio. Vamos ver mais ampliado depois no próximo slide. Fungos filamentosos e fungos dimórficos. Levedura é uma célula ovoide, né? Ela tem um formato ovoide, tem uma membrana celular bem definida, não forma filamento, são imóveis, aqui é numa placa de Petri. Ela tem uma característica leitosa e brilhante. Quimio-heterotrófico, ou seja, elas não se movem, né? Mas elas se locomovem através de substâncias químicas, né? E elas têm um metabolismo oxidativo e fermentativo. Por isso que muitas das vezes a levedura é utilizada no processo de fermentação, na indústria alimentícia. Fungos filamentosos também são chamados de bolores. Eles formam filamentos. O que são filamentos? São essas estruturas aqui, ó, parece fio mesmo, por isso que é chamado filamento. Eles formam filamentos e um filamento é chamado de hifa. Atenção para essas estruturas. Essas são as principais estruturas dos fungos filamentosos. Hifa, micélio e esporo, ok? Repetindo, principais estruturas dos fungos filamentosos. Hifa, micélio e esporo. A hifa é a unidade formadora do corpo, tá? Essa é a unidade formadora do corpo, tá? O micélio é um conjunto de hifa. Então, quer dizer, um fiozinho, digamos assim, é chamado de hifa. Um conjunto de fiozinhos, vários fiozinhos, igual como está aqui, ou várias hifas, é chamada de micélio, tá? Esse monte de hifa aqui misturado é chamado de micélio. Na ponta, muitas das vezes, de cada hifa dessa, tem uma estrutura tipo uma bola. Vamos ver na próxima figura melhor, que é chamada de esporo. Essa estrutura é muito importante porque ela é a estrutura reprodutora, certo? Do fungo.
Aqui, uma outra ampliação, aqui é uma visão de microscópio. Bem aqui é uma hifa, certo? Isso aqui é um micélio, já um aglomerado de hifa. Bem aqui nessa pontinha, essa bolinha, é o esporo. Por que é importante isso, professora? Eu sempre dou o exemplo dos alimentos mofados ou bolorados. Isso aqui que você vê, aqui, ó, essa coloração que você vê, não é a hifa, não é o micélio. É o final da hifa mais o esporo. Isso daqui são milhares de esporos, certo? Então, o que você está vendo é isso. Os esporos, esporângios, né? A bolsa de esporos, uma bolsa cheia de esporos. Olha aqui o exemplo do pão. Aqui as hifas saindo, o micélio, e aí os esporos aqui. Aí você pensa assim, professora, eu só peguei um pedaço de queijo, tinha mofado, aí eu cortei o mofo, o resto tá bom. O ideal é que não se faça isso. Se você pegou uma parte, um saco de pão, um alimento que está mofado, o certo é que você jogue fora todo o alimento. Por quê? Porque você não tem como garantir a extensão do micélio. O micélio ele nunca é externo, ele é sempre interno. Então, quando você corta, você pode muito bem tirar só essa parte das hifas e o micélio continuar. E aí ele ainda tem capacidade de reproduzir. E aí você ingere o fungo e causa doença. Então é importante atenção para isso. Os fungos dimórficos é porque eles têm duas formas. Por isso que é chamado de dimórfico. Tem uma forma leveduriforme e uma forma filamentosa. Eles adquirem essas formas dependendo da temperatura no qual eles estão presentes. 37 graus é a temperatura corporal. Então, existem fungos, espécies, né, determinadas espécies, que no ambiente eles têm uma forma e quando eles entram no corpo, né, quando eles conseguem penetrar por alguma via de entrada, ele consegue chegar dentro do corpo, ele adquire uma outra forma. Muitas das vezes essa outra forma é patogênica, então quer dizer que na natureza ele não tinha, a forma dele não era patogênica, mas aí dentro do corpo ela passa a ser altamente patogênica, altamente perigosa, certo? Um exemplo aqui é o fungo que causa histoplasmose e o outro esporotricose. Qual a importância dos fungos? A gente tem fungos comestíveis e tem fungos venenosos. Aqui, por exemplo, são fungos comestíveis. Shiitake, né? Esse outro. Então, são fungos que não produzem substâncias alucinógenas. Os fungos venenosos não, eles já produzem substâncias alucinógenas que, se consumido, né, se consumido, pode até levar à toxicidade e à morte. Como aqui, ó, a Amanita muscaria, a Amanita phalloides. Então, são espécies de amanita, né, que são muito parecidos, mas tem que ter muito cuidado, porque esses daqui são venenosos. Existe a importância para a produção de substâncias químicas, como, por exemplo, a penicilina. A penicilina ela foi descoberta e isolada de um fungo, esse daqui, o Penicillium notatum. Então, lá na época da Revolução Industrial foi muito importante, né, para combater diversas infecções, né, por bactérias. A gente tem também fungos, né, principalmente leveduras, que são usadas na produção de bebidas fermentáveis, né, como vinho, cerveja, e produção de alimentos, né, como a panificação, principalmente que utiliza o fermento, que são esses micro-organismos. Não fazem nenhum mal esses daqui, né, que são utilizados na indústria alimentícia, eles não causam mal à nossa saúde. Em relação ao modo de vida, a gente tem os fungos decompositores. Muitos fungos são decompositores, como por exemplo esses cogumelos aqui, né? Que eles obtêm os seus alimentos, os seus nutrientes, decompondo a matéria orgânica da natureza. E a gente tem também parasitas, que são fungos que eles parasitam, né?
seres humanos ou animais, e aí eles se alimentam a partir de substâncias que eles retiram dos nossos organismos vivos. As doenças causadas por fungos são chamadas de micoses. Então, nós temos 3 tipos: micoses superficiais, micoses cutâneas ou subcutâneas e micoses sistêmicas ou profundas. Vamos começar falando sobre as micoses superficiais, as doenças causadas por fungos. Micoses superficiais são chamadas superficiais porque esses fungos eles geralmente causam doenças na superfície da pele, tá? Na região mais externa e mais superficial da pele e seus anexos, né? Então, como por exemplo, a onicomicose ou pé de atleta. Aqui são fotos, exemplos, né? Entre os dedos, né? Como por exemplo, que chamam de frieira. Também tem onicomicose, né? Que causa fungo na unha. Um agente etiológico, são vários tipos, são chamados de fungos dermatófitos, certo? A fonte de transmissão é contato direto, então você tem que ter contato com os poros, né, desses fungos, ou contato com a infecção, a área infeccionada, ou objetos, né, que pode ser também, como por exemplo aqui, objetos cortantes, como alicate, tesourinha, que estejam contaminados de outra pessoa, né, contaminou, e você acaba contaminando sua unha. Sintomas. Aqui no caso da unha, aqui tem muita coceira, pode ter odor, né, incômodo. Aqui tem alterações da cor, da espessura da unha. A profilaxia é evitar a exposição a fontes contaminadas, né, evitar ter o contato direto com o fungo. Essa daqui é uma outra doença chamada de pitiríase versicolor ou pano branco. São causados por fungos do gênero Malassezia. A fonte de transmissão não é contato direto. Pano branco você não pega de uma pessoa para outra. A pessoa ela desenvolve isso a partir do desequilíbrio da microbiota. Malassezia é um fungo residente na nossa pele, né? Ele faz parte da nossa microbiota. Então, quando por alguns motivos, né, seja por exposição excessiva ao sol, seja por alguns distúrbios imunológicos ou algumas situações, né, de doença, você acaba tendo um desordem dessa microbiota, aumento do crescimento da malacésia, aí você tem o desenvolvimento desse pano branco, certo? Consiste em manchas brancas, né? Existem pessoas que também desenvolvem manchas avermelhadas, né? Acastanhadas, róseas, e ficam bem visíveis na exposição ao sol. Então, profilaxia é evitar a exposição excessiva ao sol e tratar corretamente. Outro que a gente tem é a candidíase, né? A Candida albicans, que é o fungo que causa a candidíase, ele é um fungo também residente. Então, ele é um fungo que faz parte da nossa microbiota. A gente tem Candida albicans na boca e a gente tem Candida albicans no trato genital. A diferença é que, se ocorrer uma desordem da microbiota, né, se por um acaso acontecer alguma situação imunológica ou algum tratamento ou alguma doença que causou, né, o desequilíbrio. Quando a gente fala desequilíbrio, significa morte de uns e sobrevida de outros. Então, quando você tem o aumento da quantidade de cândida, aí sim você tem uma doença, porque ela é uma microbiota oportunista, assim, ok? A questão da candidíase vaginal, ela também é dita como infecção sexualmente transmissível. Então, o que a gente tem nos sintomas da vaginal? Ardência, dor, vermelhidão, a gente tem uma secreção branca espessa, alteração no odor, né? Irritação na zona, aqui na região da boca também, ferimentos, ardência, dor, ok? Então, profilaxia, higiene, educação sexual e tratamento para evitar recidivas.
Essa que a gente tem é a tínea ou tinha, né? Causada por vários fungos do gênero Tinea, certo? Aqui a gente pode ter tínea dependendo do local em que for a infecção. Se for no corpo, se for tinea corporis, tinea captis na cabeça, no pé tinea pedis. Então você pode ter, dependendo da região do corpo, ela tem um nome. A forma de transmissão é o contato direto, então você tem que ter contato, né, quando você faz um exame, faz uma raspagem disso daqui, então você consegue encontrar o fungo na superfície. Por quê? Porque nós estamos falando de micose superficial. Então, o fungo ele está aqui na superfície, crescendo, se reproduzindo aqui. Então, quando você tem contato direto, aí você tem coceira, descamação, aqui na cabeça você tem perda do pelo. Então, você tem vermelhidão, inchaço, aqui você pode ver o inchaço ao redor, né? A borda espessa que a gente chama. Profilaxia, evitar a exposição de fontes contaminadas, né? Então, e tratar para que não possa ficar transmitindo isso. Tem a pedra branca, né? Que é no cabelo, certo? Que é outro tipo de micose superficial que dá no cabelo. São fungos do gênero Tricosporo. Forma de transmissão é contato direto, então você tem que ter contato, né, com outra superfície contaminada. Solo, água, animais, né, porque também pode dar nos pelos dos animais. Então, consiste em nodosidade branca, né, geralmente o pessoal chama isso aqui de quirana. São nodosidade branca, né, também pode ser meio amarelada. E ela fica ao redor da cutícula capilar, isso daqui é uma micrografia ampliada mostrando a cutícula capilar. E deixam pelo quebradiço. Então, acaba quebrando demais o cabelo. Então, é importante evitar contaminação. Também tem a pedra preta, que é já outro fungo, né? Piedra hortar. Também é contato direto. Só que aqui o nó formado, ele é mais duro, né? Fortemente aderido. Mas a mesma situação, deixa o cabelo quebradiço. O ideal é se evitar contaminação com locais, né, que possam ter esses fungos. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre micose cutânea ou subcutânea. A gente está falando sobre micose superficial, sobre os fungos na superfície, e a gente vai entrando um pouquinho na pele, né? Aqui a gente já não é mais só a epiderme, né? A gente já começa a entrar nas camadas mais profundas da pele, então a gente aumenta a complexidade da micose. Primeiro que eu vou falar é sobre a esporotricose. A esporotricose, né, uma micose causada por esse fungo, Sporotrix, a forma de transmissão é principalmente inoculação traumática, tá? Pode ocorrer através de, digamos assim, que a pessoa esteja fazendo processo de agricultura, manuseio, aí se machuca, aí acaba introduzindo esse fungo, né, que se chama inoculação traumática, ou através de, que é muito comum, né, arranhadura de animais. Esse fungo ele pode sobreviver lá na unha dos animais, né? E aí, quando arranha, acaba introduzindo na pele. Sintomas, né? Pode ser subagudo ou crônico, ou seja, a gente já começa a ter uma questão da resolução de maior complexidade. Lesões ulceradas, né? Feridas com pus ou nódulos, como está vendo. Difícil cicatrização. E se não tiver resolução logo, pode vir a afetar alguns órgãos. Profilaxia é evitar a exposição a fontes contaminadas, principalmente no caso de animais, fazer a higienização sempre dos animais. Isso aqui é uma outra situação chamada micetoma, né? A gente tem gêneros, fungos aspergilos, que causam essa doença. Também por inoculação traumática, né? Através de ferimentos, no caso. Subaguda ou crônica no tecido subcutâneo, lesões ulceradas com pus ou nódulos, aumenta o volume, né, a formação de edema no local. Tem essas fístulas, né, e nos pés, principalmente nos pés e nas mãos, que são os locais em que estão em contato com o solo, principalmente. Pode levar até a destruição óssea. Então, o ideal é evitar a exposição a fontes contaminadas. Então, vamos falar um pouco sobre micoses sistêmicas, né?
as micoses sistêmicas ou profundas. São situações em que você já tem o comprometimento a nível de órgãos e sistemas do corpo. As micoses sistêmicas se caracterizam por serem adquiridas por inalação de propágulos fúngicos, né? Ou pode também ser esporos, sendo consequentemente a lesão primária pulmonar com tendência à regressão espontânea. O fungo, ele pode se disseminar pelo ar, a pessoa inala, né, aquilo, e aí se dissemina no corpo através do sangue, originando lesões múltiplas em órgãos, né? E aí causa situações mais complicadas, muito mais complicadas. Elas são as doenças em foco em relação às micoses profundas, são as doenças relacionadas às fezes, principalmente de aves, principalmente do pombo. Então, aqui a gente tem um exemplo, as fezes secas. O pombo ele é um animal que transmite vários tipos de doença. E aí, quando ele defeca, ele libera alguns propágulos fúngicos, né? Libera fungo. E aí as fezes ficam secas, a gente sabe que o fungo é bastante resistente, eu acabei de falar no início da aula. Ele resiste no ambiente. E aí os esporos vão, quando venta, né, quando ele vai voar, ele acaba levantando os esporos, né? Esses esporos eles vão na corrente de ar, você inala e o fungo se aloja no trato respiratório e causa diversas doenças. As mais preocupantes são a histoplasmose e criptococose. Então, a histoplasmose é causada por um fungo. Esse fungo é um fungo dimórfico, ou seja, quando ele está no ambiente, ele adquire uma forma, né? Uma forma de resistência. E quando ele quando ele é inalado e chega nas vias, né? Nas vias respiratórias, ele adquire uma outra resistência muito mais perigosa. Então, a forma de inalação é a inalação dos esporos. Aqui a gente pode ter morcego, mas principalmente é pombo, né, que está envolvido com a transmissão da histoplasmose. Pode ter febre, tosse, infecções na via respiratória. Essa doença ela pode ser desde uma infecção de pouca gravidade até formas mais graves, comprometimento do pulmão, dos órgãos pulmonares e pode ser até letal, né? Pode até matar, causando múltiplas infecções. Então, é muito ideal que se evite contaminação exposição de fontes contaminadas, medida sanitária para controle do vetor, principalmente desses animais. Esses animais se proliferam muito rápido e eles transmitem muita doença. Então, o ideal é que não se estimule a proliferação deles, como alimentando. Então, não alimente. E quando tiver um local cheio de pombo, eles estiverem voando, o ideal é que você evite inalar o ar, né, próximo desse local. Tem outra doença, paracoccidioidomicose, que é causado também por um fungo dimórfico, esse paracoccidioide brasiliense. Também inalação de esporos, mas aqui é quando a pessoa, principalmente no trabalho de agricultura, vai lá e revira a terra. Faz o manejo do solo contaminado e ela acaba inalando os esporos. É uma micose progressiva, né? Vai infectando as mucosas, como por exemplo aqui a mucosa nasal, a mucosa oral, né? Causando úlceras, ferimento. Pode contaminar os linfonodos, né, na garganta. E pode até levar ao comprometimento pulmonar e diminuição da capacidade respiratória, né? Pode levar à morte. Então, o ideal é que se evite a contaminação e, no caso de trabalhadores rurais, que se utilize equipamentos de proteção, principalmente proteção respiratória. A criptococose é outra doença no qual o pombo também está envolvido na transmissão. Aqui é outro fungo, é o Cryptococcus neoforma, também é um fungo dimórfico. A transmissão através da inalação dos esporos, né, fezes de aves. E aí a gente tem a mesma situação, lesão pulmonar, só que aqui a criptococose,
esse fungo, ele tem um tamanho que ele consegue ultrapassar a barreira hematocefálica, e aí ele infecta nas meninges e causa, né, meningoencefalia. Simula uma meningite, difícil tratamento, né? A pessoa desenvolve o quadro de meningite, o risco de mortalidade é alto. Então, o ideal é que se evite a exposição a fontes contaminadas, medidas sanitárias e controle populacional da ave, né? Que são os pombos, certo? Então, quando ele inala, você pode ter essas duas situações, no pulmão, nas vias respiratórias, né? Ou na cabeça, nas meninges. É um quadro muito mais complicado. Então, isso é tudo, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Aula que vem nós vamos falar sobre bactérias e as doenças causadas por bactérias. Então, leia a apostila, faça o exercício, tirem dúvidas comigo, ok? Então, aguardo a dúvida de vocês. Fiquem bem e até a próxima aula.